minutinho. Bom, eu vou começar aqui, vou compartilhar a minha tela. Então, hoje o que eu quero destacar para vocês, tá? Embora a tabela não altere o operacional de cada um, há conjuntos de ferramentas que facilitam a leitura da tabela. Então, é isso que eu quero hoje mostrar para vocês, o que eu utilizo que permite que eu consiga ver o preço, tá? Do que está acontecendo do que está na tabela com o que está acontecendo no gráfico. Então, hoje o meu gráfico ele é muito simples. Essas marcações aqui eu faço quando eu já monto a tabela. O que são essas marcações? E que seria bom vocês começarem também a acompanhar. Essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês é a tela de operação. Tá? Então, eu utilizo Superdom, eu deixo a previsão do ajuste aqui, porque enquanto o mercado está movimentando, ele vai dando o preço ajustado daquele movimento. Tá? Não é o ajuste definitivo. Ele fica como ajuste definitivo quando o mercado fecha, então para o dia seguinte, geralmente eles seguem esse preço. No Superdom eu deixo só marcado Dolfut e o WDOFUT, porque eu consulto o Dolfut em questão de VWAP, só nisso aí mesmo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês por que é importante a gente fazer as marcações no gráfico, tá? O meu gráfico ele é muito limpo, tá? Como vocês estão vendo aqui. Eu utilizo na barra o volume financeiro, na configuração original dele. Então, eu só coloco a marcação mesmo de cores de alta e baixa, tá? Não coloco média, não faço nenhuma configuração diferenciada nele, tá? Eu uso o indicador do Bruno, o iForce aqui embaixo, também na configuração original dele, para 5 minutos, né? Então, não tem muita diferença. E eu uso o Cumulative Delta. São esses 3 indicadores na barra. O volume financeiro, ele é uma ferramenta fundamental para a gente operar. É nele que a gente vê o movimento, se ele está decrescente ou crescente. E a partir do momento que a gente está numa operação e ele começa a diminuir, eu sei que está enfraquecendo o valor financeiro que está entrando na agressão que eu estou operando. Então, não é tão complicado de você ler, tá? Mas é fundamental que você saiba ler. Por exemplo, aqui, hoje teve esse caso às 16h50. Olha essa barra compradora. Olha aqui. Claramente, uma barra dessa proporção, ela mostra para você uma exaustão. É tipo assim, o comprador entrou com tudo ali para fazer uma negociação diferenciada e levou o preço ao extremo. Depois que acontece uma barra dessa, é muito difícil continuar o movimento subindo de alta, porque a gente chama isso de barra de exaustão. Então, olha só aqui, ó, teve uma barra também de exaustão, uma barra vendedora. Como que eu identifico uma barra de exaustão? Ela vai ser mais alta do que normalmente o mercado está trabalhando de fluxo. Então, quando eu tenho uma barra muito forte, uma queda assim muito forte, ele tem que renovar o fluxo, a entrada
de dinheiro na venda, porque o vendedor, nesse momento, ele está querendo jogar com tudo e ele vai esgotar. O comprador, ele vai entrar. Então, aí eu já fico atenta que quando tem uma barra muito forte, você vê que o comprador estava crescendo, de repente o vendedor entrou, derrubou o preço, depois o comprador começou a reagir e o vendedor entrou de novo. Então, toda vez que eu vejo uma barra de exaustão, eu sei que vai ter um movimento contrário surgindo. Olha aqui, eu tive uma barra de exaustão compradora, o movimento veio contrário. Por que que isso é importante? Porque nós somos muito visuais. Então, toda vez que a gente vê uma crescente, aquele candle grande, verde surgindo, você acha que dá para acompanhar o movimento. E ele está subindo, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar. O que que acontece? Antes dele fechar o candle, ele já vem deixando o rastro do pavio e esgota. Então, quando eu vejo assim um candle, uma barra muito forte, eu posso me preparar para operar o contrário. Opa, agora o vendedor vai agredir. Então, não é para eu comprar quando eu vejo uma barra muito forte, um movimento único. Um movimento único, tá? Porque geralmente nós somos levados no impulso de estar vendo aquele movimento e a gente pensa, opa, agora vai subir, ele vai talvez pegar um nível da tabela lá para cima, vai retestar a máxima, eu vou comprar. E aí você é surpreendido com ele, ou deixando o pavio e esgotando o movimento, porque essa barra, ela parecia que ela ia ficar toda preenchida até aqui em cima. E não aconteceu. Ela levou, e quando ele foi finalizando para poder fechar, olha o que ela deixou. Ok? Então, ela deixou um pavio, ou seja, quando a gente lê a deixada de pavio que ela fez aqui, e se a gente for medir a proporção disso, tá? De uma forma bem simples. Ó, aqui primeiro eu vou ter a máxima desse candle foi 92,5 e a mínima no 67. Então, eu vou traçar aqui, ó, 92,5 ao 67. Quando eu traço o Fibonacci, eu consigo perceber o seguinte. Essa barra, na verdade, ela não foi compradora. Ela não fechou, ela não encerrou como o comprador ganhando. Na verdade, ela foi mais vendedora. Porque olha só que detalhe interessante. Ela fechou abaixo de 50%. Aqui daria mais ou menos uns 45%. Então, nesse sentido, quando ela fez a exaustão, o que eu tenho que aguardar em seguida? Movimento de venda. Porque, na verdade, a maior parte dessa barra foi vendedora. Ela teve o impulso, subiu, mas quando ela encerrou, a leitura que eu consigo fazer dela é vendedora. Porque o pavio que ela deixou, a parte do corpo do candle que ela deixou, representa menos da metade como compradora. Ok? Então, quando a gente vê, geralmente a gente se empolga e acha que dá para entrar comprado, que a próxima barra eu posso comprar para tentar continuar subindo. E olha o que aconteceu. Veio descendo. Ok?
Então, a leitura do volume financeiro vai evitar com que vocês entrem em regiões que, na verdade, o preço esgotou. E hoje essa barra foi um exemplo muito apropriado, porque nós tivemos no mercado uma questão dele ter aberto, deixando um gap. Ontem o preço ele fechou no 291,5. Hoje ele fez a abertura no 275,5. Então foram quase que 20 pontos, 20 e pouquinho para baixo, um gap. Em algum momento do dia esse gap fecharia, certo? Ele abriu, fez o movimento todo aqui, foi a mínima de ontem, que eu deixo marcado, ó, que está escrito, ó, reteste da mínima, e faria o início da projeção de baixa. Ele veio, bateu na mínima, conseguiu romper, tentou, e depois ele despencou. Depois ele voltou para a mínima, veio de novo, e ele só conseguiu fechar o gap justamente aqui, olha, a máxima foi no 92,5. Eu tinha o ajuste para hoje no 92 e eu tinha o fechamento de ontem no 91,5. Então ele fechou o gap nessa barra de exaustão. O dólar, ele é muito técnico. O que isso significa para a gente? Mesmo quando tem uma intervenção, seja do macro, seja a geopolítica de uma forma geral, quando acontece um fator externo e há uma sobrecarga no volume, ele respeita a região, ele respeita determinados preços, determinadas regiões que ele sabe que ele teria que realizar, e daí ele aproveita nesses momentos. Tanto que quando há notícias muito fortes, muito impactantes, geralmente a extensão dos candles, como, por exemplo, o payroll e outras notícias mais fortes que a gente tem, ou até intervenções mesmo do Banco Central, ele vai respeitar algum nível do institucional, como o ajuste, por exemplo. Então, ele aproveitou a demanda que teve aqui, e essa alta foi controlada, tanto que segurou aqui no ajuste. Ele conseguiu, com isso, realizar o fechamento desse gap ao mesmo tempo, ou seja, ele não extrapola. Só há um caso que ele vai extrapolar, onde você vai ter, por exemplo, na tabela as regiões de exaustão, ou se depois você for verificar, tinha algum gap passado que ele aproveitou a movimentação e fechou, tá? Isso nos dá uma segurança de que, se eu tenho um nível técnico, se eu tenho um ativo que ele vai respeitar, principalmente marcações institucionais, não vai haver uma questão fora do controle, tá? E hoje, com a tabela, a gente tem regiões de exaustão, tanto para cima quanto para baixo, que prepara a gente para esses casos, tá? Então, essa é a leitura do volume financeiro. O volume financeiro, ele alimenta todos os indicadores e ferramentas de agressão. Então, a partir do momento que você tem ele aqui, vai ser esses valores que vão aparecer aqui que vão alimentar as outras ferramentas, porque o nosso insumo é dinheiro. A gente não consegue operar se não tiver entrada de dinheiro. Então, aqui eu consigo fazer a medição de quanto de dinheiro cada lado agressor está colocando. E aí eu entro a favor da tendência do momento. Ok? O iForce, o indicador do Bruno, ele vai mostrar para mim o 50% do movimento aqui, ou seja, a linha de tendência, essa linha pontilhada rosa. Então, toda vez que ela rompe,
para cima, a tendência ela fica compradora. Chegou aqui na linha de 50, ele está recalculando, né? Ele está neutro, até que ele rompe também. E aí eu tenho essas médias e as linhas para poder dizer para mim quando ele está sobrecomprado e sobrevendido. E sinaliza com as setinhas quando a tendência está virando, quando chegou na exaustão aqui da venda, ele está virando a tendência para compra. Quando ele começa a bater nessas linhas, nesses níveis, ele tem dividido o nível entre 20 e 80, sabendo que ele pode chegar numa exaustão de 100%. Então, olha, aqui nesse movimento que teve essa queda, ele chegou aqui no nível do 90, do 10, né? Olhando de cima para baixo, ele chegou no 10. Então, eu já sabia que aqui, se eu quiser continuar insistindo com venda, o indicador já está dizendo que ele já está sobrevendido. Então, isso também me dá uma noção de que em algum momento haverá uma reversão, mesmo que essa reversão não seja definitiva, seja apenas para pegar liquidez. O cumulativo delta, o que ele mostra para mim? A gente tem essa linha 0, é o cálculo do delta junto com o comercial, que vai mostrar para mim o seguinte: abaixo da linha 0, o dólar está vendido. Acima, quando o preço ele passa acima da linha 0, olha aqui como é que ele ficou negociando entre a linha 0. Quando ele passa por definitivo, ele está comprado. Essa linha 0, ela não tem um preço aqui, porque ele vai ajustando de acordo com o cálculo do dólar comercial. Então, como que a gente mede a região? Olha aqui. Quando ele rompeu... Tá dando para vocês enxergarem daí? Tá, né? Quando ele rompeu aqui a linha do 66,5, ele passou para baixo. Então, o delta estava me mostrando que a partir daquele momento, o dólar estaria vendido. Conforme ele foi brigando aqui nessa região, ele começou a ameaçar passar para cima. Então, eu tinha uma noção do quê? O 66,5 para mim, hoje, era determinante para dizer qual a polaridade que eu estava trabalhando nesse momento. Abaixo da linha 0, eu só vou procurar vendas. O movimento de venda vai me pagar mais, tá? Quando ele chega numa exaustão, e é difícil você ver a exaustão pelo delta, porque o delta vai me dizer a linha central. Então, aí, quando eu acompanho pelos outros indicadores, pelas outras ferramentas, ele começa a querer se aproximar da linha do 0. A partir desse momento aqui, quando ele começou a subir, olha o que aconteceu. Ele bateu, tá? Então, ele ficou aqui. E aqui foi recalculado. Ele estava muito próximo. Começou a recalcular o comercial e o delta. Então, essa linha ela vai mudando. Eu preciso sempre ver qual a direção que as barras estão trabalhando para me dizer qual é a preferência do movimento, tá? Quando a gente entende a questão da preferência, é igual sinal de trânsito. Se eu tenho ali uma faixa, né, um encontro de pistas que eu tenho a preferência, eu vou passar mais livremente do que o outro vai ter que esperar, certo? Mesma coisa quando a gente está operando. Quando eu tenho uma preferência, eu sei que o movimento vai andar melhor se eu for junto com ele. Toda vez que eu forçar alguma coisa contrária, vai ser um pouco mais difícil. Além disso, dessa parte das barras... André, posso fazer uma pergunta aí? Claro, claro. O cumulativo delta eu não uso ele, né? Uhum. Acabei de colocar ele aqui, mas ele não aparece a linha 0 para mim. Tem que configurar alguma coisa a mais aí? Tem.
você vai pegar uma linha de resistência, coloca no gráfico, na parte, né, do cumulativo. Não, mas aí Você vai fazer isso aqui, olha, quer ver? Ó? Vai vir vou aqui. entrar nas configurações dele aqui. Não. Primeiro Os você vai problemas. pegar uma linha de resistência. Clica Tá. aqui na barra de ferramenta aqui da lateral. Sim, Você vai tudo bem. clicar, vai Sim. colocar aqui, tá? Que é onde? Aí ela vai colocar Qualquer, dentro aqui, qualquer lugar. qualquer lugar. Isso, tá? Pronto. Aí você vai agora em propriedades do cumulativo delta, Pronto. vai em parâmetros, Ah, propriedade cumulativa delta, parâmetros. isso, vai colocar em quantidade, Sim. e aí geralmente ela vem e já se ajusta, porque ele vai fazer a avaliação da média da quantidade. Ah, ele se ajusta sozinho? Isso. Uau. E ela vai se movimentando, tá? Então, durante o dia, essa linha ela vai modificando porque ela é uma linha de cálculo. Então, ela não vai Fica ficar... no zero, né? Ficou aqui no zero, no meu. Mas qualquer coisa, depois eu passo para o senhor, Né? tá? Depois a gente vê esses detalhezinhos aí. Isso, depois a gente vai ajustando tudo, bom? Ah. Qualquer necessidade também de fazer junto, eu faço com o senhor. Na questão aqui do gráfico, o que eu utilizo? Eu utilizo o volume profile, eu utilizo esses indicadores no gráfico. Eu desmarco só para fazer eu gosto de colocar, mas quem não usar também não precisa. O que eu uso? Eu uso a média móvel de 200, aritmética. A VWAP, eu só uso a do dia, tá? Eu coloco o detector de topos e fundos, o Pre-Orcout ajuste, TR Petax futuro. Média móvel de 9, exponencial, a 20, aritmética. O indicador do Bruno, Quantity Pressure, o iForce eu coloco ele também aqui no gráfico para ele dar as setas aqui, né, no movimento. Volume Profile, o delta calculado, que também é o indicador do Bruno, que está no combo, e o stop ATR. Esses indicadores, o que eles vão mostrar para mim? O que eles vão facilitar? O volume profile, ele vai dar a marcação de onde está sendo o nível mais negociado, que é o que a gente chama da POC. Geralmente, o preço da POC, por ela ter centralizado o movimento, o maior número de negociação foi feita aqui nessa barra, e ela também vai se ajustando ao longo do dia, de acordo com o volume que está sendo negociado, ela me dá um cálculo. Então, ela é muito importante, porque como esse preço ele teve muita negociação, muitas ordens ficam penduradas nesse preço. E então, ele se torna um preço ímã. Ele está demonstrando que essa região foi muito importante. Vez ou outra, o preço vai voltar para essa região. Ou ele pode também andar um pouco longe dela em níveis percentuais, que são os cálculos que eu faço na tabela, entre 0,25%, 0,50%, 1%. Geralmente, o máximo que o preço vai se distanciar da região que ele mais trabalhou é de 1%, seria o máximo. Então, na tabela, vocês, né, também vem ali escrito 0,50% de POC, 1% da POC, ou seja, ele já se distanciou do preço de maior volume negociado muito. Então, no nível que geralmente o dólar
anda, então ele vai voltar. Geralmente ele retorna. Ou quando chega ali, existe uma reversão. Se ele vai voltar para o exato preço da POC do dia anterior que eu calculei, nem sempre, mas mostra que ali está havendo já uma exaustão para uma possível reversão. As médias, elas vão conduzir o preço, então a 9, curto prazo, a 20, médio prazo, e a de 200 é a mandatória da tendência. E geralmente quando faz o primeiro toque nela, ela defende, porque se ela vem encaminhando o preço, vai ter que ter uma força para poder romper. Mas depois você vê que mesmo com esse candle que rompeu, voltou. Ficou abaixo dela, tá? Então, se amanhã conseguir romper a posição da média e trabalhar para cima, eu sei que o movimento que mais vai dominar vai ser movimento de compra, porque a média vai conduzir esse movimento como conduzir o movimento de venda, tá? Então, a média de 200 é importante. Eu não utilizo mais médias para não deixar meu gráfico muito poluído, mas eu sei que a maioria aqui usa mais médias e funcionam, porque são apenas cálculos, né, de períodos que você quer avaliar, mas eu gosto de utilizar só essas. O Stop ATR, ele é uma ferramenta que ele vem dizendo para mim o seguinte, aqui, vamos pegar esse caso aqui. Quando o preço ele estava vendido, ó, ele veio aqui, ele estava segurando já do dia anterior. Aqui, ó. Ele vem encaminhando a tendência. E toda vez que o preço bate nele, olha aqui, ó, esses candles aqui, eles deram 2 batidas nele e não conseguiu romper. Então, ele serve também como uma resistência para mim, porque eu sei que enquanto o candle não fechar acima dele, esse movimento não vai continuar subindo. Pode bater nele, jogar para baixo, bater nele, jogar para baixo, até que rompe. Quando ele rompe, aparece a parte dele comprador. Então, ele vai tentar de novo, até que ele desce nesse nível e começa de novo a traçar como se fosse uma média, porém, ele é uma média que ele vai te dizer quando há um rompimento, ele vai fazer uma resistência. Olha aqui, ó. Esse candle aqui, ele estava querendo subir. Esse primeiro bateu, segurou. Esse aqui ficou segurando. Eu sei que o movimento vai subir com facilidade quando rompe e eu tenho um candle acima do Stop ATR. Aí aparece para mim o stop que vai encaminhar a compra. Então, eu sei que a compra vai andar com mais facilidade. É só um extra, tá? Que eu tenho no meu operacional, como se fosse também uma média, para dizer que o que está vencendo ali é a tendência compradora. VWAP, né? Normal, diária. E eu utilizo o TRPTax futuro. Por quê? As prévias, conforme vocês sabem, né, o operacional do mapa do dólar, ele é todo cercado das prévias. Quando eu tenho visualmente as prévias aqui no meu gráfico, eu tenho aqui, olha, eu utilizo essa ferramenta, análise PTax. Todos esses preços aqui das prévias, esse indicador coloca para mim no gráfico. Então, eu sei que quando o preço bater na prévia, eu não vou ficar me preocupando se ele está no 260 e 80, o que tem? Eu não tenho que ficar lembrando. O indicador diz para mim. E a prévia, a partir quando ela começa a passar, eu sei que ela vai servir de suporte e resistência também, porque vai haver negociação toda vez que chegar nela. Ok? Então, eu deixo para me sinalizar como um lembrete a mais do movimento aqui para eu ir guiando a operação. Então, é isso aqui. E existe também o TR, o PTax à vista, que ele vai te dar esses preços aqui da PTax à vista. Como a gente utiliza a PTax futura, eu só deixo
a Futura para não poluir muito o gráfico, tá? São sinalizadores que, para mim, são muito úteis. Eu não consigo ficar sem eles, porque senão me atrapalha na análise, tá? Então, no gráfico é somente isso. Essas marcações, as marcações é fundamental vocês tentarem fazer no gráfico de vocês, tá? Medida do possível. Quais Andréia, são... Oi. posso fazer uma pergunta? Sim, sim, à vontade. Aqui, esse TR de stop aí que você usa, você coloca para você colocar o stop. Você colocar o stop. Você entra, por exemplo, numa compra, aí você sempre coloca o stop de baixo. Eu não utilizo nem para colocar o stop, porque como eu tenho a tabela, pela tabela eu sei onde que eu tenho que posicionar o meu stop, tá? Mas ele é feito para isso também. Só que eu não preciso utilizar dessa forma, tá? Eu utilizo mais como se ele fosse uma resistência. Eu sei que o preço aqui, eu estou comprada. Eu sei que aqui vai me dar uma dor de cabeça para talvez eu ter que sair da operação. Eu só entendo que essa compra está liberada se o candle tiver com tanta força a ponto de romper o ATR, né? E criar o ATR de compra para encaminhar a operação, tá bom? Mas se você quiser utilizar também para posicionar o stop, também é válido. Porém, ele é estático, né? Ele é dinâmico, então ele vai se movimentando. Então, dependendo, pode até ficar caro. Eu não sei se você vai usar o stop técnico ou financeiro, né? Porque geralmente eu trabalho mais na região. Região, né? Distribuindo os contratos, Mas eu tenho uma dificuldade, assim, de colocar o stop, porque às vezes ele me stop por pouquinho e vai. Você sabe o que vai te ajudar? Olha, eu vou colocar aqui para você dar uma olhada. E hoje aconteceu exatamente isso numa operação. Eu não sei se você já chegou a utilizar a tabela. Não, eu faço o fechamento, né, do dia. Geralmente eu faço minhas marcações, mas eu não utilizei a tabela ainda não. Tá. A tabela, ela faz parte do operacional do mapa do dólar, porque ela é a marcação das regiões. E o que eu faço? Eu faço sub-regiões dentro da região vendedora e dentro da região compradora. E aí, eu deixo espaços onde eu sei que, dentro dessa região, dentro dessa movimentação, o preço ele pode vir até aqui e segurar. Então, eu sei que eu tenho que posicionar o meu stop aqui, se eu quiser vender esse preço, porque ele pode bater aqui e voltar nesse preço aqui, se for o caso de entrar uma agressão na hora do movimento. Isso aconteceu aqui, olha. Ele fez essa venda, e aí, quando ele chegou na região, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Quando ele chegou na região do 66,5, ele estava demonstrando aqui, ó. Ele começou a demonstrar que ele ia cair de novo. E aí eu tinha um intervalo entre o 71 aqui e o 74. E eu falei para o pessoal o seguinte: 66,5 ele serve como um pullback da venda. Porém, se você quiser entrar vendido nele aqui, pode correr o risco de entrar uma agressão e seu stop precisa estar acima do 71. Porque aqui eu já digo onde o preço vai voltar, pode voltar, tá? E aí o que aconteceu? Ele veio, fez essa barra aqui. Nesse momento, ele me deu um stop, porque eu estava com um stop mais curto. Eu botei ele só no 71,5. Ele veio e estopou aqui nessa região e depois ele desceu. Mas aqui eu consigo ter uma noção de que se eu entrar aqui, eu tenho que me proteger nessa região, porque é onde ele pode voltar. Como que eu sei disso? Pela divisão da tabela, eu faço divisão de sub-regiões que vão me dar entrada
e saída, porque nesses outros pontos pode haver interferência de agressão contrária. Então, depois que você conseguir dar uma olhada na tabela, tem até aula já no canal do YouTube, você vai perceber como que é feita essa divisão para a gente poder entrar no preço certo, se proteger no preço certo e tentar levar até o outro preço certo, que é o alvo, tá? Isso aqui ajuda muito, porque se você já tem o costume de trabalhar a análise de região, você vai conseguir dividir essa região para várias entradas. E onde seria uma exaustão para você posicionar o seu alvo e poder pegar o máximo que você conseguir dentro dessa região, tá? Porque ele não faz esse movimento direto. Olha aqui, a venda do 66,5, ela não foi direto até o 35. Ela fica fazendo pequenas buscas de liquidez e pullbacks, né? Então, eu preciso saber, até para eu poder segurar melhor essa operação, onde ele pode me dar uma freada no movimento, até onde eu tenho que entender que é só uma busca de liquidez e não reversão, onde é o ponto mais seguro para eu fazer um pullback e até onde eu tenho que tentar segurar. Então, a tabela me dá toda essa visibilidade com o preço certo, porque às vezes você está na região certa, mas não está no preço certo. E aí, questão de 1 ou 2 pontos, pega o teu stop e o preço continua andando, né? Coisa de 1 ponto, 2 pontos, te estopa e depois o movimento segue, tá? Então, quando você puder, dá uma olhada na tabela e nas aulas, porque vai ajudar muito a você alongar as operações e potencializar. Andréia. Oi. A Juliana era aluna da Érica também. Ah, sim. Mas só que, então, deixa eu só te explicar qual a diferença da tabela para o operacional que a Érica utiliza. Embora ela também seja a base dos diretos, eu utilizo um histórico muito recente para que eu tenha as regiões trabalhadas com um volume recente. Eu sei que ele vai querer executar algum ponto, né? Primeiro, o que ele deixou ontem do que ele deixou em julho, né? Então, é esse o pensamento. E as divisões que eu faço, as confluências que eu utilizo na tabela, não tem nada a ver com o operacional dela. Eu utilizo Fibonacci, a Petax, análise de frequência, correção de frequência, POC, fechamento, ajuste, todos esses cálculos, o ATM do contrato, o médio do contrato, e aí eu monto preço a preço, o que eu tenho de confluências e onde seria entrada e saída e decisão de polaridade do preço, onde o preço deixa de ser vendedor para ser comprador. Então, ela fica toda montada com análise de vários tempos gráficos, com as confluências que eu encontro com diversos tracejos de FIBO, mais os cálculos do institucional com o dólar comercial, tá bom? Então, tipo, é uma turbinada com algumas análises que a Érica não utiliza. Eu observo muito da Érica, o André, que eu estou fazendo há mais tempo, assim, é sobre anotar sempre o primeiro e o segundo direto. Sabe? O primeiro e o segundo direto, a maioria é para você ver hoje. O primeiro direto, acho que foi no 64, segundo, acho que o terceiro no 66. Ele sempre volta, tipo, se ele rompeu para um lado, igual ele rompeu de baixa, ele sempre volta lá no primeiro, segundo direto, aí eu vou lá, distribuo meus contratos e entro vendendo. Ele sempre volta lá para buscar o primeiro, segundo direto. O que eu acho, assim, eu cheguei a fazer um período com ela, o que eu posso afirmar para você é o seguinte: a leitura dos diretos, como o dia está acontecendo,
E o dia dinâmico, aquele preço ele começou com uma quantidade, durante o dia foi acrescido nele outras quantidades, e ele foi se movimentando. E então, se eu fizer uma entrada aguardando que aquilo ali vai ter que cumprir, eu vou ter que ficar esperando aquela operação render até o ponto exato, e aí vai passando mais direto e vai misturando a análise. Então, quando eu tenho aqui Às o vezes você perde esqueleto... oportunidades, né, durante o dia, né, outras Exatamente. coisas. Então, se você não acertar em cheio e você ficar pendurado achando que ele vai pagar para você 30 pontos, foi embora, Não paga não. certo? Hoje o jeito que o mercado tá, não tá pagando isso tudo uma vez. Mas só Você que tem hoje que pagou. Hoje pagou, Juliana. Olha aqui. Hoje, falar a verdade, hoje eu não operei. Ontem eu peguei os pontos tudo, ontem eu operei, mas hoje eu tive uma reunião e eu não consegui operar. Mas eu vi que deu muita oportunidade boa. Todo dia eu coloco lá o resumo, tá? Do que a tabela pagou. E hoje nós tivemos a abertura aqui na região do 75, me parece, ele veio aqui para o 77, desceu, e aí pela tabela eu sei o seguinte: o movimento que ele vai dar aqui para baixo, a saída desse movimento, ele pode fazer a finalização dele no 28. Então, hoje ele veio até o 35. Por quê? Porque o 35 ele tinha uma barreira de diretos muito grande e não conseguiu romper. Então, eu entrei no 66,5. Se eu tivesse só segurando, foi porque as agressões, né? Eu fiz 2 ou 3 entradas aqui nessa venda. Também, André, que pode ajudar muito, que é a trava da Petax. Eu tinha até passado, acho, não sei se eu passei para o Alex, é muito interessante. Na hora que sai a primeira prévia, geralmente sai a trava da Petax plotada num gráfico, eu tenho um indicador, sabe? E é muito interessante, igual a trava da Petax estava lá no 37, que é onde que podia segurar o movimento do mercado. Ele só bateu a trava e subiu para corrigir. Não, ele nem subiu, ele nem travou no 37, ele travou no 35, porque tinha aqui um volume, e a Petax, ela tem um cálculo na tabela, cada prévia é feito um cálculo de acordo com o casado. Então, esse cálculo eu já deixo aqui estabelecido, que é onde ele pode atingir a máxima, o extremo, quando ele está com grande movimento, a mínima, perdão, a máxima e o extremo. E o preço dela é uma intervenção que foi feita para segurar o movimento ou estender dentro desse cálculo com o casado. Então, a tabela ela é toda preparada com esses cálculos, tá? Então... Mas eu vou assistir a aula lá, que eu não sei da tabela, eu vou assistir a aula lá. Isso, você vai gostar da aula. E qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Pode mandar no privado, que aí a gente vai conversando. Então, só para a gente ir guiando. Aqui na minha tela, o que é necessário a gente fazer de marcação? O que ele respeita? A gente sempre tem que deixar, e eu não coloco no indicador automático, no TR, porque o TR ele vai me dar o preço de máxima, mínima, fechamento, abertura e ajuste só quando o pregão abre, 9 horas. Então, vai sinalizar na minha tela. Como eu preciso deixar o gráfico pronto e eu já tenho uma noção de extensão para combinar com o que a tabela está me dizendo, eu faço as marcações de máxima do dia anterior, mínima, preço de abertura do dia anterior, preço do fechamento, o ajuste do dia anterior, o ajuste para hoje, para o dia, né, que eu vou operar, e a região de decisão de polaridade. Isso aqui é fundamental a gente ter traçado no gráfico, porque olha só, nesse movimento que o candle fez, ele segurou aqui, olha, 92,5, ele veio, pagou o ajuste já tinha uma quantidade de diretos bem grande, foi no preço do fechamento e ele desceu, ou seja, ele continuou na polaridade vendedora.
Quando ele vem aqui e segura e volta, eu sei que a preferência por ele estar aqui, ó, na polaridade vendedora, é de venda. O dólar só se torna com a preferência compradora se ele tivesse feito esse candle, continuado daqui de baixo e conseguido romper por definitivo a região de polaridade do preço. Enquanto isso, preferência vendedora. Então, essas marcações no gráfico são essenciais, porque hoje, olha o que aconteceu na mínima de ontem. Olha quantas vezes que ele tentou voltar para a mínima. Quantos toques que ele deu na mínima. Ontem, a máxima de ontem foi o mesmo preço da máxima de sexta. Então, segurou também o 312. E por que isso é importante eu ter no gráfico? Ora, se eu sei que nesse preço de máxima o movimento acabou, veio uma agressão contrária vendedora e derrubou, aqui é uma região importante. Então, eu preciso sinalizar isso, porque pode ser que quando chegar ali, ele tem que mostrar para mim força para continuar subindo, senão aqui teve uma interferência muito grande dos vendedores. Pode haver novamente. No caso de hoje, que ele rompeu a mínima, o que eu sinalizo para vocês na tabela? Atenção ao fluxo para rompimento da mínima. Ele já abriu abaixo de uma região de correção e a partir do momento que ele tentava voltar para dentro dessa região de cima e ele não conseguia, ele conseguiu romper a mínima. Então, eu sei que quando ele está abaixo da mínima do dia anterior, ele está cumprindo alvos. Alvos que no dia anterior foram criados pelos compradores e vendedores. Então, hoje ele vai executar. Ele conseguiu romper. E aí, eu tenho essa região toda para dizer para mim até onde ele pode querer executar. Primeiro, ele tentou executar aqui, 61,5, cumprindo o preço do Banco Central. Depois, ele veio para cumprir o cálculo da Petax, do médio Petax que ele deixou de ontem, e veio segurando de acordo com cada um desses intervalos, até que ele veio buscar romper, né? Pegou o alvo do 38,5 e segurou nessa região do 35, por ser região que tinha maior volume aqui, e também ele estava executando o quê? Além de 1% de fechamento, 1% do cálculo da POC. Ou seja, o distanciamento da região de maior volume deu 1%. Foi a extensão que ele segurou e respeitou, tá? Então, no gráfico, são essas ferramentas e indicadores. Agora, eu vou trazer para cá, vou minimizar aqui, eu vou trazer o que eu utilizo. Vou montar aqui rapidinho. As ferramentas que me ajudam no caso da agressão. E para eu analisar o somatório dos diretos do dia. Vamos primeiro ver essas aqui. Eu tenho aqui 2 volumes at price, tá? Eu tenho um que é no WDO FUT, um dia. E eu tenho outro que é no Dow FUT, um dia. Ambos nas abas gráfico. O do WDO FUT, do mini, eu deixo a configuração dele. Já fiz até o vídeo, coloquei lá para vocês. Propriedade dele, eu deixo marcado todo tipo de trade. Propriedades, eu deixo para ele destacar os 10 maiores volumes. Deixo para fazer uma pintura quando ele tem um bloco com maior parte desse volume, tá? E deixo os percentuais. O que isso me mostra? Aqui é o somatório do que está sendo negociado no mini. Então, eu sei que quando ele entra
dentro dessa região que tem o sombreamento, aqui dentro ele vai ter muita negociação dos dois lados. E seria bom eu evitar entrar aqui, porque aqui eles estão negociando. Pelo percentual, eu consigo identificar qual agressão está ganhando. Como, por exemplo, aqui, se ele conseguisse passar o 68, 268, 50% dessa agressão aqui é compradora. Então, provavelmente jogaria o preço para cima. Além disso, também funciona no Watch Price a leitura de que a região se torna como se fosse a POC, a região onde está havendo maior negociação. Logo, o preço vai querer voltar para essa região, tá? E eu consigo analisar por meio dele onde eu vou ter, durante o movimento, preços que teve uma grande negociação e que também podem segurar. E quando a gente confluencia isso com a tabela, a gente também consegue identificar que os mesmos blocos que foram gerados pelo direto no dólar cheio são as mesmas regiões que aqui vão segurar. Ok? Por aqui eu consigo ver. No dólar cheio, Watch Price, aqui eu deixo só os diretos e eu deixo na configuração dos 3 últimos dias. Eu deixo sem data final. Por quê? Na tabela, você identifica uma quantidade de diretos que foi pego no histórico. Porém, durante o dia, nesse mesmo preço, vai passando mais diretos. E o que está na tabela vai aumentando. Então, aqui eu consigo ver em tempo real se, por exemplo, na tabela, vamos supor que aqui tinha 5.000. Com a passagem dos diretos durante o pregão, durante o movimento, de 5.000 veio para 12.680. Então, eu já começo a entender que aqui já é um preço muito mais potencializado como defesa do que apenas na tabela. Esse preço foi turbinado com uma defesa extra. Então, por aqui eu vou acompanhando. E eu também faço a mesma configuração para me dizer o seguinte. Vamos supor que eu estou comprado aqui embaixo, tá? Comprei aqui embaixo, estou levando. Quando eu vejo que eu tenho um preço aceso assim, marcado, pode ter certeza que aqui eu vou ter uma defesa, aqui eu vou ter uma dificuldade para passar. Então, ou eu tenho que sair da operação quando eu dou de cara com uma defesa muito forte, que aqui tem posição montada, muito grande, ou eu não posso entrar se eu estiver pertinho dele, porque eu sei que se eu comprar aqui no 83, eu posso dar de cara com o 85 e ele pode me derrubar. Ok? Então, eu evito regiões muito próximas de onde tem sinalizado uma posição montada muito grande. Então, é uma questão de análise. Eu não preciso deixar ele todo largo assim, eu posso deixar ele assim, porque eu só preciso ver a marcação do total que está pegando o histórico mais o dia que eu estou usando. Já esse outro Watch Price, é bom vocês deixarem ele um pouquinho largo assim, para vocês conseguirem ver melhor esse percentual. Isso te dá visualmente uma ajuda na tomada de decisão. Por isso que na sala eu fico falando, olha, ele está dentro do bloco lá de defesa. Olha a defesa que está no Watch Price. Por quê? Se ele entrou aqui, das duas, uma. Ele pode tentar descer até aqui e aqui defender e jogar ele para cima de novo. Então, eu só posso operar aqui se o comprador ganhar essa região e me liberar do 68,5 para cima. Aqui, eu só faria uma venda abaixo do 66, que é quando saiu e o vendedor ganhou. Então, eu levo para baixo. E também é gerado aqui uma oportunidade quando eu tenho uma busca de liquidez. Ele foi. Aqui começou a enfraquecer.
Se eu tivesse vendido aqui, como foi aquele gráfico, aquele candle de extensão que teve, ele fez uma exaustão até o 92,5. Aqui não tem preço para me segurar. Então, ele ia voltar para uma região que teve mais negociação. Então, dava para eu vender, tentando trazer onde não tem bloqueio, tá bom? Então, também serve para eu olhar quando o movimento está enfraquecendo, e aí diz para mim que o interesse diminuiu e ele pode pagar daqui até aqui. E foi o que aconteceu hoje, se vocês derem uma olhada lá no gráfico, tá? Ele fez esse movimento e depois ele devolveu para cá. Por quê? Aqui está a concentração dos contratos. Aqui estão espalhados os alvos, né, de quem comprou. Então, ele vai cumprir. Vendedor agrediu, vai trazer até aqui. Aqui vai ter posição montada do comprador. Aqui ele vai negociar de novo. Ok? Então, é uma ferramenta que eu utilizo. Sim, pode falar. Eu utilizo o volume de price no Doll Foot, no cheio. Do jeitinho que você pôs aí, só que no cheio. Você já usou ele? Já percebeu a diferença dele para o mini ou é a mesma coisa? Já utilizei. Só que hoje eu não tenho essa necessidade porque eu não sigo o operacional mais da Érica, né? Então eu não tenho necessidade de utilizar. Não, mas nem é pela Érica, né? Eu já usava o volume de price do cheio. Eu sempre usei, sabe? Igual o gráfico, eu uso é do cheio, o Superdom, tudo é do cheio. Eu não utilizo, não. Eu já utilizei. Mas eu uso o mini porque você acha que as agressões hoje está mais no mini? Não é que eu acho, é porque como eu opero pelo mini, eu preciso ver o que o mini está fazendo. Porque por mais que eu tenha o cheio como referência para os diretos, né? Os diretos passam pelo cheio, eu tenho que entender qual é a agressão total que está acontecendo no ativo que eu estou operando. Se eu estou operando o mini, eu preciso ter uma visualização do mini, entendeu? Então, aí eu tenho o mini como prioridade para eu saber a agressão total e eu tenho ele no cheio só para me dizer a posição dos diretos. Eu não preciso deixar ele completo como está aqui no mini, até por uma questão de poupar espaço e porque hoje a minha leitura já está muito avançada e não tem necessidade. Entendi. Tá bom? Mas funciona do mesmo jeito também, né? Como o imã também. É que hoje já não precisa, pela tabela eu já tenho. Tabela que te mostra tudo. Me mostra tudo porque eu já mapeei tudo, então, no caso, eu posso deixar ele minimizado assim para poupar espaço e para ser só uma confirmação extra. Já não é fator de decisão mais. A tabela já está pronta para isso, entendeu? Entendi. Além disso, o que eu utilizo? Eu utilizo o AtPrice. Vou trazer para cá, para não ter que mudar a tela de compartilhamento. Pronto. Eu utilizo aqui a base. O AtPrice na visão tabela para o dia. Então, aqui eu vejo a soma, a posição montada da soma dos diretos que foram passados durante o dia. Para mim, só interessa eu ver a soma da quantidade. Eu não utilizo nenhum tipo de padrão, tá? Eu só vejo aqui a soma. Aqui é a passagem de diretos normal. Dentro da configuração, até que eu já fiz o vídeo lá, já está com vocês, tá? Só para a gente não demorar demais. Então, aqui eu vou observando a passagem dos diretos. Essa marcação é só para a gente entender a quantidade, quando é uma quantidade expressiva, tá? E a posição aqui de passagens de HFT, por quê? Pelo dólar cheio, você não negocia um contrato, você tem que negociar a base de 5, né? 5 é a quantidade mínima que você negocia. Então, quando eu vejo muita passagem do número 5, eu também coloco isso na tabela, é uma negociação mínima que foi feita por o robô, ok? E, geralmente, quando ele registra isso nesse preço, ele só deu um lote que ele deixa um rastro de que aqui talvez
amanhã ou dentro do histórico, dentro do prazo do histórico, ele pode retornar. Então, na tabela eu coloco interesse do preço retornar. Por quê? Ele só deixou uma negociação. Só uma. Ele não teve mais do que isso. No cheio é negociado múltiplos de 5, tá? Então, quando ele passa só um, ele chama atenção, porque ao mesmo tempo que ele teve interesse no preço, ele deixa para mim que pode voltar, é um padrão que pode ser retornado, tá? Então, isso aqui eu deixo anotado na tabela, quando, no período do histórico, aqui continua só com o 5, porque pode ser que amanhã, nesse preço, tenha somado mais. Como que eu vejo isso? Nessa parte do At-Price, onde eu tenho o somatório. Por exemplo, o 68 aqui deixou esse 5. Então, o 68 vai dizer para mim que se só teve 5. Não, teve muito mais negociação no 68. Foi só a XP que liberou com o robô dela só uma negociação. Então, o que vale para mim é quando, no histórico que eu pego, só aparece o 5, sem somar mais nada. Ou seja, naquele preço ali, pode ser que o dólar volte para acabar de negociar, porque foi mostrado uma intenção pelo algoritmo, o robô negociou. Ou seja, não é um preço qualquer, tem alguma coisa nesse preço que ele vai retornar, tá bom? Então, a análise dos diretos eu faço por aqui. Isso é importante, porque os diretos, eles não têm o poder de mudar a direção, mas eles impactam no volume. Então, quando passa um lote pesado, como esse aqui, e eu estou negociando 68, vai ter um impacto nesse preço. Pode acontecer dele dar uma resinha, voltar, ou simplesmente ele, junto com o que já tem no histórico, ele fazer um bloqueio aqui, eu não conseguir passar. Então, vocês me veem toda hora na sala. Ó, direto agora no 69, direto agora no 50, direto de tanto. Por quê? O direto é uma negociação onde é liberado um lote maior para que seja feito um peso no volume financeiro, tá? Mas ele não dita a direção, ele dá peso. O que vai ditar a direção do dia é o interesse do Banco Central, tá bom? E aí a gente vai acompanhando por meio da Petax, os cálculos da Petax, e todas as outras confluências que a gente já vai vendo pelo volume financeiro, bom? Mas eles impactam no movimento que a gente está. Por isso que é importante a gente ter a configuração das ferramentas de forma certa para você poder, na tomada de decisão, conseguir facilitar. Eu vou ter a análise Petax, tá aqui. Também você pega ela ali em ferramentas, né? Não tem que configurar nada. Ela já vai dizer para mim o cálculo que está sendo feito do casado, o preço da Petax futura, o preço da Petax à vista. E aqui eu vou ter o nível de volatilidade, o preço do comercial que vai se movimentando. E aí eu tenho um indicador no meu gráfico que já diz para mim o preço dessas prévias sem eu precisar ficar vigiando. Eu acompanho o movimento do índice e do dólar por meio da visão de mercado. Aqui eu consigo ver sem precisar ficar abrindo o gráfico do índice. Não vejo preço, mas eu consigo ver o movimento dos juros, tá bom? Isso aqui já diz para mim, de uma forma mais rápida, né, no visual, para que eu possa entender o que está acontecendo lá no índice. Então, é uma forma de eu poder vigiar a questão da correlação. Eu uso frequência de mercado, aqui vai me dar a máxima, o último preço negociado, a mínima, e esse preço aqui é o preço de fechamento, e com essa frequência, eu consigo ver se durante o dia
ele está com uma boa movimentação, porque o dia que ele está muito lateral, principalmente aqui, eu consigo monitorar quantos pontos está pagando uma operação curta de scalp. Tem dia que isso aqui está em 1, ou seja, não está andando nada. Tem dia que isso aqui está em 5, 6, ou seja, o máximo que está pagando em cada movimento está pouco ponto, está 5 pontos, 6 pontos. É um dia lateral. E aí eu consigo ir acompanhando, além de me dizer qual foi a última máxima e a última mínima até aquele momento. Isso aqui é atualizado durante o pregão, não é apenas quando fecha, tá? Grade de cotações. Eu deixo a grade bem pequenininha, tá? Eu não preciso fazer ela mais do que isso. O que que eu faço com a grade de cotações? A grade de cotações, a correlação que a gente precisa analisar, eu tenho a seguinte leitura. Eu faço aqui grupos onde esses grupos aqui, essa correlação que existe aqui é da média percentual, tá? Do movimento. Então, aqui eu tenho o grupo dos DIs. Aqui nos DIs, eu tenho 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Eu consigo ter, com esse total aqui, a média do que os DIs estão me dizendo, se eles estão positivo ou negativo. É o somatório de todos os DIs, tanto da ponta curta quanto da ponta longa. Ok? Então, eu agrupo e deixo assim, que assim eu sei como que eles estão. Moedas. Aqui é apenas o Doll Index. Para quê? Para eu ficar monitorando como que está a análise do dólar, em questão geral, global. Bolsas. Aqui eu tenho o Indifut, para eu medir a questão do índice, e o WSP Fut, para ele me dar aqui a visão do S&P 500. Então, eu deixo ele minimizado. Como que eu analiso isso aqui? Como que é feita a análise da correlação? Quando eu tenho os DIs, que eles vão medir a curva de juros local da moeda nacional, ou seja, para mim, eu consigo ver como que está a valorização do dólar frente ao real. Pronto, os DIs. Quando eu tenho aqui moedas que eu consigo ver como que o dólar está, qual a paridade do dólar em questão global, eu sei que se esses dois estiverem na mesma posição, tá ok. E aí, o índice, ele tem que andar contrário, a correlação tem que estar contrária. Então, toda vez que eu tenho um cenário onde eu tenho DIs dizendo que a moeda local, qual é a leitura do dólar frente ao real, e qual é a leitura do dólar frente a outras moedas globais. Quando aqui eu tenho negativo, negativo e aqui positivo, está correlacionado. Ou seja, a tendência de queda é maior. E como que eu vou vigiando isso ao longo do dia? Eles têm que se manter assim, correlacionados. Negativo, negativo, positivo. Ou, ao contrário, positivo, positivo, negativo. Quando acontece de um desses não estar seguindo a ordem, exemplo, eu tenho o dólar frente ao real desvalorizado, mas eu tenho o dólar em paridade mundial valorizado. Está havendo uma divergência aqui. Então, eu sei que eu vou ter que usar outros critérios de análise, porque os DIs, nesse momento, não estão sendo precisos para me dizer. Está havendo uma divergência entre o dólar para o Brasil e entre o dólar para o mundo. Tá bom? Então, essa grade de cotações é analisada dessa forma. Ou seja, para eu operar, eu só preciso, hoje, dessas ferramentas e indicadores. Quanto mais coisas vocês tiverem para fazer a análise, mais difícil vai ficar, porque vocês vão ter que fazer a confluência da confluência da confluência. Não há necessidade de vocês encherem o gráfico de vocês
com muita coisa, porque no final das contas, com a tabela você tem mapeado preço de entrada, preço de saída. Você precisa ter ferramentas que sejam bem resumidas para te ajudar no gatilho certo, para você não ficar pensando A mais B, fazendo cálculos na hora. Então, a tabela já está pronta com todos os cálculos que vocês precisam, e aí vocês conseguem fazer a análise. É só isso que eu utilizo. É muita coisa, sim, mas nem chega aos pés de muitos operacionais muito mais complexos. Então, eu tenho a tela de apoio com essas ferramentas que eu mostrei, e eu tenho o gráfico dessa forma, tá bom? Então, essa é a análise do operacional. Já tem 2 vídeos, né, lá no grupo, onde eu mostro a configuração de cada ferramenta. Então, ali eu abri a configuração de cada uma, se vocês quiserem seguir. E se vocês quiserem, para facilitar a leitura da tabela, deixar o operacional parecido, vai ajudar para que vocês consigam entender o que eu estou vendo na hora que eu for narrar a tabela, tá? Porque é fundamental eu saber onde que está a Petax, eu saber aonde que está aqui, de forma visual rápida. Isso tudo é para agilizar. Se a gente tiver muita coisa para fazer confluência, pode confundir, tá bom? Então, por hoje, a gente para por aqui. Eu apresentei o operacional para vocês. A aula vai ficar gravada, então vocês podem visitar essa aula quantas vezes vocês precisarem, né? É a aula básica, cada um aqui já tem o seu operacional montado, né? Já opera, já de bastante tempo. Mas, para vocês saberem o que eu levo em consideração para fazer análise com a tabela, é isso aqui apenas, tá? Durante o dia, há a questão do Fibonacci. E aí a gente vai fazer, numa aula futura, a questão da Fibo, a questão da Petax, a questão de POC, ajuste e fechamento, todos esses cálculos, quais são os impactos deles, né? E na próxima aula, a gente vai falar sobre as nomenclaturas que eu utilizo aqui. Vocês vão precisar entender... Vocês vão precisar entender isso aqui, ó. Então, para a próxima aula, a gente vai trabalhar exatamente isso aqui. O que significa cada confluência dessa, qual é o impacto que ela tem sobre o preço, o que ela pode, se ela é apenas um preço que vai segurar como bloco de defesa, ele só vai segurar, ou se ele tem o poder de fazer a negociação modificar de lado, tá? Então, vocês vão na próxima aula, eu vou passar para vocês todos os níveis de FIBO, qual deles que impacta para valer, tá? Impacta como correção máxima. Outros são apenas como guia, tá? Alvos, né? Região de alvos. Por que é uma região que ela fica solta? Por que a gente tem que ficar mais atento quando chega? Região de exaustão, o que significa? Então, na semana que vem, a gente vai ver a nomenclatura de cada uma das confluências, o impacto, como que vocês têm que ficar atentos quando o preço chega nelas, tá? Os intervalos, toda a montagem da tabela. E aí vocês vão começar a entender o seguinte, eu tenho já a leitura dos termos da tabela, eu sei o que eles significam para eu tomar minha decisão, e eu tenho agora um operacional reduzido com as ferramentas essenciais para que eu possa, quando chegar nesse preço, observar o fluxo de uma maneira mais rápida e fazer a tomada de decisão, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, só para a gente não estender, podem me mandar no privado, podem postar lá no grupo, que aí eu vou respondendo, vou mandando para vocês. E amanhã na sala, se hoje ainda tiver ficado alguma dúvida, amanhã na sala a gente vai esclarecendo também. Tá bom, gente? Então, a gente encerra por aqui. Quero agradecer. As aulas estão onde que você falou? Estão no YouTube. A Alexandre também já colocou aqui no canal do Discord. Você também pode pegar. Os arquivos estão aqui na biblioteca. E, se precisar, eu mando também separado
para o teu perfil privado, tá bom? É onde tem nossos vídeos aqui? Isso. Então, tem os vídeos aqui para vocês consultarem. Tem o canal do YouTube também, caso queiram dar uma olhada lá nas primeiras aulas. Essa aula vai ficar gravada, até para o pessoal que for entrando, né? Poder já assistir, colocar em dia. E aí a gente vai tirando as dúvidas na sala, operando juntos, ou vocês podem me mandar pontualmente alguma questão no privado. Tá bom, pessoal? Então, uma ótima noite para vocês. Obrigada aí pela presença. Muito importante, foi muito bom ter vocês aqui, tá bom? Vamos juntos aí.